Pode existir amor entre pessoas de classes sociais tão distantes? A história que veremos agora é sobre um homem rico que inesperadamente se apaixona por sua ex-empregada diarista. Intrigado? Vamos mergulhar na história. A chuva caía intensamente naquela tarde fria, batendo contra as janelas da imponente mansão. Dentro da sala de estar, um homem elegante e uma mulher de aparência simples encaravam-se com expressões tensas. Thomas Coleman, 30 anos, o herdeiro de um império empresarial, estava visivelmente irritado. Do outro lado, Ana Silva, 25 anos, a diarista que limpava sua casa, mantinha-se firme, apesar do desconforto evidente. Você pensa que pode simplesmente entrar na minha casa e fazer o que quiser? Thomas rugiu, sua voz grave ressoando pelas paredes decoradas com obras de artes caras. Eu não fiz nada de errado, Sr. Thomas, Ana respondeu, tentando manter a calma, mas sua voz traía um toque de medo. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Thomas deu um passo à frente, sua presença intimidante. Eu encontrei isso no meu escritório. Ele jogou uma pequena chave no chão aos pés dela. Você tem alguma explicação para isso? Ana olhou para a chave, sua mente correndo. Ela não sabia como a chave tinha parado ali, mas sabia que precisava explicar antes que sua situação piorasse ainda mais. Senhor, já lhe disse que eu não sei sobre o que está falando. Eu não sei que chave é essa e nunca vi em minha vida. O senhor está presumindo que eu quero lhe roubar? É isso? Vocês ricos pensam que todas as pessoas pobres são ladras, falou Ana indignada. A fala de Ana não diminuiu a desconfiança dele sobre ela. Thomas continuava aborrecido e caminhando de um lado para o outro, olhando muito zangado. Com muito medo de levar a culpa por algo que não fez, ela disse em um momento de pura inteligência: Senhor Coleman, ao invés de ficar me acusando de algo que não fiz, primeiro olhe os registros das câmeras que o senhor descobrirá o que aconteceu. E foi isso que Thomas fez imediatamente. Após olhar as filmagens, descobriu que foi ele mesmo que tirou a chave do cofre do lugar habitual e a colocou displicentemente em outro, esquecendo-se desse fato. Arrependido, procurou Ana para se desculpar, porém, soube pela governanta que ela se sentiu muito ofendida e não prestaria mais o serviço de diarista na mansão dos Colemans. Thomas se sentiu muito mal com a atitude que teve e reconheceu que o preconceito contra a diarista, julgando-a capaz de roubá-lo, foi inadequado. Dessa forma, resolveu ir até a moradia dela para se desculpar. No dia seguinte, logo cedo, ele foi à procura de Ana. Tinha que corrigir o seu erro, pois foi grosseira a atitude que teve com ela. Ana vivia em um pequeno apartamento nos subúrbios. Meus caros, Thomas, desconfiado e protetor de seus bens, tinha dificuldades em confiar nas pessoas ao seu redor. A desconfiança inicial em relação a Ana era um reflexo de sua própria insegurança e medo de ser traído novamente, após um casamento que terminou tragicamente.
Por outro lado, Ana era uma pessoa que lutava contra o preconceito e a desvalorização que frequentemente enfrentava por ser uma diarista. Tinha consciência de seus direitos e exigia respeito aos trabalhadores de sua classe. Ao desconfiar dela, Thomas a ofendeu profundamente. Ana o recebeu com desprezo em seu apartamento, dizendo: "Ah, veio atrás do meu perdão para poder colocar a cabecinha no travesseiro em paz e continuar dizendo que é uma boa pessoa, como geralmente as pessoas com grande poder aquisitivo fazem. Comumente elas ofendem, agridem injustamente e, quando percebem que erraram, acreditam que um simples pedido de desculpas pode resolver tudo, não é?" Thomas ficou sem graça por perceber que, apesar das palavras dela estarem cheias de rancor, eram verdadeiras. Enchendo-se de coragem, disse: "Pois é, Ana, esse é o meu caso. Quero colocar a cabeça no travesseiro e poder dizer que sou uma boa pessoa. Desculpe-me, eu errei. Gostaria que você voltasse a trabalhar em minha casa, por favor." Nesse momento, a mãe de Ana, Dona Maria, conhecendo bem a filha e percebendo que o clima estava tenso entre os dois, ofereceu a Thomas um café com bolinhos fritos, desses que todas as mães sabem fazer. Ana, olhando séria para a mãe, falou: "Mãe, esse homem não é uma pessoa que come bolinho com café. Ele é muito rico, aliás, é podre de rico, e não entende o prazer em provar um café com bolinho que nós sentimos." A mãe olhou espantada para Thomas, sem compreender como uma pessoa normal não sentiria prazer em provar um café com bolinho frito passado no açúcar e na canela. Para a surpresa de Ana, Thomas disse: "Eu me enganei a seu respeito, Ana, mas você também se engana sobre mim." Virando-se para a mãe dela, disse: "Senhora, terei um imenso prazer em tomar o seu café e comer o seu bolinho de chuva. Não é esse o nome desse bolinho? A minha mãe preparava para mim sempre e desde que ela faleceu, nunca mais pude ter esse prazer novamente. Ficarei muito feliz em tomar café com a senhora." Sentaram-se os dois à mesa para o café, a mãe de Ana e Thomas, enquanto Ana ficou emburrada olhando a cena de longe. Contaram piada, riram e comeram vários bolinhos de chuva. Depois de umas 2 horas de conversa e alegria, Thomas se despediu. "Dona Maria, foi um prazer conhecê-la. A senhora me trouxe grandes recordações de minha mãe. Posso voltar para poder provar mais do seu bolinho de chuva?" Dona Maria, sorrindo, respondeu: "Claro, meu filho, volte no fim de semana. Farei uma receita especial para você." Quando ele saiu, Ana brigou com a sua mãe, dizendo que não era para ela ser tão gentil com ele. Dona Maria sorriu e respondeu: "Filha, você enxergou a aparência dele e eu vi a essência. Ele não é má pessoa, só é um homem solitário." Thomas não voltou apenas uma vez, mas sim várias. Gostava de sentir o ambiente familiar e o carinho que Dona Maria o tratava. Mas outra coisa mais importante o fez voltar, meus queridos. Com o desprezo de Ana, e nós sabemos que até certo ponto ela possuía razão, ele se viu interessado em conquistá-la. Os dias de visita de Thomas foram se tornando mais frequentes
e ele e Ana passavam mais tempo juntos. Ele, fascinado pela força e pela determinação dela, encontrava formas de prolongar suas conversas, enquanto Ana, aos poucos, deixava cair suas barreiras. Com o passar dos dias, a imagem do homem rico da mansão se distanciou do homem sensível e atencioso que ele era na casa dela. Com o tempo, os dois começaram a nutrir o interesse entre eles não revelado. Certo dia, Thomas, não aguentando mais guardar os seus sentimentos por Ana, disse: Ana, precisamos conversar sobre algo que me incomoda há algum tempo. Ela olhou para ele, seu coração acelerado, pois percebeu que o olhar dele se tornou terno e apaixonado. Claro, Sr. Thomas. Ele se aproximou, pegando suas mãos. Eu não posso mais negar o que sinto. Desde que te conheci, minha vida mudou. Eu tenho certeza dos meus sentimentos. Com a sua reação depois do ocorrido da chave, percebi a mulher maravilhosa que você é e simplesmente me apaixonei. Eu te amo. Ana ficou imóvel, as palavras dele ecoando em sua mente. Thomas, não diga nada agora, ele interrompeu, seus olhos implorando. Só queria que você soubesse. Ana ficou paralisada, o coração disparado. Você não sabe o que está dizendo. Somos de mundos diferentes. Isso nunca daria certo. Eu sei que não será fácil, Thomas admitiu, segurando as mãos dela. Mas estou disposto a enfrentar qualquer desafio desde que você esteja ao meu lado. A jornada de Thomas e Ana foi marcada por desafios e superações. Enfrentaram a desaprovação da sociedade, os preconceitos e as dificuldades pessoais que vinham de suas diferentes origens. Mas juntos, descobriram que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo. E assim, mais uma vez, o amor não reconheceu a diferença de classe imposta pela sociedade, superando todas as expectativas. Felizmente, não há barreiras quando o amor é verdadeiro.